Pronto, está gravando. Então, vou ler aqui o parágrafo anterior para a gente dar sequência, né? Então, como exemplo do problema de comunicabilidade do saber da psicanálise sobre a psicose, pode-se considerar o seguinte fato: no âmbito do ensino de Lacan, o psicanalista que mais avançou no campo da formalização em psicanálise, que trouxe elementos teóricos insubstituíveis no campo da psicose, não apresentou uma fórmula para a psicose. Na verdade, para Holófrase, equivalente ao que a metáfora paterna é para a neurose, na verdade, para a extração do objeto A. Também não há um esquema para a psicose, assim como existe o esquema R para o campo onde opera a metáfora paterna. Ou seja, não há fórmula nem esquema para as psicoses, e também não há um grafo que desempenhe a mesma função que o grafo do desejo no campo do intervalo. A gente parou aqui, né, no último encontro, e vamos dar sequência aqui, então. Por que essa ausência de formalização do saber sobre a psicose? Então, trata-se de demonstrar que, dada a inoperância do significante encarregado de inscrever a autoridade da lei no outro e de constituir o outro da lei, ou seja, o significante do nome do pai, é impossível produzir tal formalização, impossível no sentido matemático, assim como é impossível que 2 mais 2 sejam 5. Então, ele está dizendo a respeito, né, do que se trata aqui, né? Então, assim, eu acho que dá para ler duas coisas nisso, né? Uma que, para além de Lacan não ter formalizado, existe, ele está dizendo, uma impossibilidade lógica de formalizar. Devido à fora-oclusão do significante do pai, é impossível escrever e, consequentemente, formalizar como os elementos são enodados, uma vez que o nome do pai funciona como elemento de enodamento na estrutura. Como tal, constitui um nó, sendo um dos elementos mínimos essenciais para a existência da estrutura. Esse nó possui estrutura de um ponto de almofadilhamento, ou seja, um nó quadripartido. Então, de novo, o Alfredo está trabalhando com a lógica da estrutura, né? E está dizendo que para conseguir, né, enquanto nó, né, então está dizendo que para formalizar é necessário determinados elementos, uma quantidade mínima de elementos, que são 4, que ele está dizendo que é 4 partidos, e que isso se amarra, né, esse enodamento se amarra pelo nome do pai, né, que tem enquanto função inscrever a lei, né? Então, como na psicose esse significante ele é fora incluído, né? P não está em A, né? Por exemplo, no esquema R, se dá a impossibilidade lógica de fazer isso. Então, talvez se tenha a impressão de que é atribuída demasiada importância ao nó. Então, talvez isso seria uma questão, né? Então, será que não está sendo muito rígido em relação a essa condição de nó, quadripartido, né? Mas, por exemplo, tanto em o Seminário Livro 3, As Psicoses, quanto em o Seminário Livro 9, a identificação, Lacan afirma que o gênio de Freud se manifestou ao conceber o Édipo como um nó. Lacan contribui para as elaborações freudianas na formalização desse nó, seja por meio da fórmula da metáfora paterna, do esquema R, do grafo do desejo, da lógica expressa pelo abraço de dois touros, e do nó que sobre eles se pode fazer, revelando assim sua estrutura topológica e, finalmente, com a teoria matemática dos nós. Então, nesse parágrafo, se há um questionamento sobre a demasiada importância do nó enquanto, então, limite, né, daquilo que é possível ou impossível, o Alfredo está dizendo que, pela leitura que ele faz do ensino de Lacan, Lacan sustenta que, sim, o nó tem importância fundamental, né?
Então, além disso, o nó possui uma importância social e cultural, da qual há um exemplo interessante. O sumo pontífice, na Roma pagã, era o mestre da religião e, a partir daí, passou para o cristianismo. No entanto, pontífex não significa nenhuma categoria de religioso, mas sim o construtor de pontes, que naquela época era quem fazia os nós para unir as vigas das pontes. Religio. De onde provém religião? Pelo menos em um sentido. Significa nós pouco apertados. Aqui tem uma nota, né, que agora eu estou traduzindo elas. Esse sentido de religio, como união, laço ou nó, parece surgir com os primeiros autores cristãos. Então, voltemos para cá. Observa-se então, com a designação proposta por Lacan para o pai simbólico, o nome do pai se justifica ao se estarem intimamente articulados na cultura, o nó e a religião. Então, aqui o Alfredo continua sustentando a importância do nó para o ensino de Lacan, para a teoria lacaniana, e que então não dá para preceder, né, do nó para pensar a estrutura, consequentemente, né, porque a estrutura está dizendo que há um mínimo de condições necessárias, e que sendo, por exemplo, dentro da clínica nos esquemas, no grafo, né? Existe o particular, mas que se enquadra na estrutura, e já a psicose, né, ou holófrase, ela, enquanto singular, ela não comporta essa condição estrutural, né, de mínimo 4, né? Então, nesse ponto, até o que eu estava falando, por exemplo, quando, né, antes de gravar, eu comentei que o Alfredo está fazendo algumas releituras críticas à questão do diagnóstico de época que o Lacan fazia, né, principalmente na última apresentação do Pique a respeito da segregação. O Lacan critica, por exemplo, os elementos que o Alfredo critica os elementos que Lacan colocou para formar, né, esse nó, né, esses três elementos, né, de RSI, no lugar de RSI. Mas em nenhum momento o Alfredo vai se desfazer desse enodamento, né, para pensar, mas sim outros elementos para compor. Então aqui, né, tomando a continuidade, assim, né, tomando de uma forma, né, como o Alfredo vem trabalhando, né, ele pode ter mudado algumas leituras, algumas formas de conceber certas questões, mas a questão do nó, ele ainda sustenta que é fundamental para a psicanálise lacaniana. Então, a primeira conclusão que se pode extrair disso é que, faltando o único nó que a estrutura como tal fornece, e é interessante assim, né? Nós trabalhamos com a psicanálise, algumas palavras são sempre muito fundamentais, né? Para a gente ficar atento. Único, todo, nunca, né? Então aqui, faltando o único nó, né? Então tem a condição de apenas um, né? Faltando o único nó que a estrutura como tal fornece, que qual nó seria, né? O nome do pai. A ordenação dos elementos na psicose é essencialmente singular. No entanto, não se afirma que um sujeito não possa procurar um elemento suplementar, né, algo de uma suplência, que ocupe o lugar do nó faltante. Então, aqui ele está dizendo assim, olha, não é porque falta o nome do pai, né, enquanto esse nó, que teria enquanto condição estrutural, né, amarrar, né, esses elementos. Ele não está dizendo que na psicose não se tenha algo ou não se tente algo similar, né, ou suplementar, mas que vai ter efeitos diferentes. Primeiro porque uma das características é o singular da psicose.
Então, na realidade, cada psicose é uma tentativa de suprir a ordenação faltante, a fim de lidar com suas nefastas consequências. O que deve ser considerado é que a estrutura não fornece outro elemento de anudamento. O único nó que aporta a estrutura é a função do nome do pai, operando por meio da metáfora paterna. Faltando essa última, a solução para o problema da relação entre os elementos encontrada em cada psicose é sempre singular. Então, por isso que quando vocês forem ler, né, a questão preliminar, quando Lacan apresenta o esquema I, né, enquanto essa distorção topológica para pensar o caso Schreber, ele diz que, de alguma forma, fica claro que ele não está dizendo que aquele é o esquema da psicose, mas aquele é o esquema para pensar um caso singular de psicose, que é o caso Schreber. Wanderson? Esse parágrafo aí é praticamente o seminário 23, assim, do Joyce, porque essa suplência é exatamente o santome com TH, né? Porque o Lacan também define o santome com TH como o nome do pai. Né? Por isso que ele fala que é um artifício, né? Uma invenção que esse sujeito, né, consegue fazer de outro lugar, né? Se serve de outra coisa. E que, ao mesmo tempo, porque no caso do nó de Joyce, não se trata do nó borromiano, né, todos eles enodados. A Lacan fala que seria o nó do complexo de Édipo do Freud, né, que também já faz uma crítica ao complexo de Édipo do Freud, que é o que a gente chama na teoria dos nós e das tranças, né, do nó bruniano, né, que é chamado, que ao invés dos registros estarem enodados, eles estão um em cima do outro, apoiado, né, mas não estão enodados. Então, por isso que o santoma com TH é ele que faz o enodamento. É ele que amarra, né? O que fica, assim, sempre por alto ali, como a gente acho que já conversamos em outro encontro, passados, que não, é como se não se trataria nem de neurose, nem de psicose, sabe? Por isso aquela diferença entre louco e psicose e tal. Fica assim, mas o Joyce, ele meio que se organiza, ele tem uma organização por conseguir fazer essa suplência, né? E tal. Diferente do nó de trevo, que ele fala também no início do seminário, né? 23, e do 22 também ele comenta que o nó de trevo seria o nó da paranoia, né? Por ser um fio só, né? Um fio só que ali tudo se mistura, né? Assim. Mas essa suplência aí é muito interessante, né? Então, isso que o Wanderson está falando vai muito de encontro também, né, além desse parágrafo, com o capítulo 2, né, onde o Alfredo está dizendo que as estruturas clínicas não abarcam todos os sujeitos, né, todas as estruturas, todas as condições, ou seja, né, nem tudo é neurose, psicose, tem sempre, a estrutura não, ela é não toda também, né, enquanto condição topológica, né. E daí tem vários desdobramentos teóricos, né, como a teoria dos nós, para poder colocar isso, né. Ou, por exemplo, a teoria, né, da lógica paraconsistente, onde vai dizendo que quanto mais se tenta ser completa, mais paradoxal ela se torna, né. E eu acho que é tão interessante, Ulisses, essa passagem que talvez fica até hoje por alto lá do Lacan, e, né, os canários aí fora tentam pegar esse e dar um outro olhar, mais neoliberal até, porque esse seminário ele deixa tanta brecha que faz com que essa galera pense essa coisa do sujeito ser um grande outro, né, e tudo, é uma das maneiras, assim, porque eles falam como se, então, toda análise, para toda analisante, tivesse, né, já chegasse numa análise com esse nome do pai, né, capenga, né, ou faltoso, ou precário, qualquer coisa assim que eles falam, né, Miller e companhia, e aí a função da análise seria produzir, né, esse outro significante. E sim, e é uma coisa que não está no seminário 23, por exemplo. Agora, o que eu acho também que é importante no seminário 23, que talvez casa com isso aí, é que o Lacan vai comentar que nesses casos específicos, né,
o analista também funciona como santome de TH. Ou seja, é como se o analista ele vai conseguir emprestar alguma coisa também para esses tipos de pacientes, sabe? Para ajudá-los nessa amarração, né? Assim, Hum, muito, muito interessante o lugar que ele põe o analista, né, nessa função. uhum. Sim, sim. Então, continuando aqui, se não há nada anudado pela estrutura, a posição do psicótico é essencialmente singular, diferente do particular, como a condição do sujeito intervalar. O caso a caso ali é diferente do caso a caso na psicose. Convém distinguir entre o particular da clínica, do intervalo, e o singular da clínica da holófrase. Se cada estrutura no campo do intervalo existe apenas na diferença que implica cada caso, as entidades da holófrase implicam, dada a inoperância da estrutura, o que singular inscreve. Além da distinção entre cada caso, como diz o dicionário da Real Academia, singular significa o que é único, sem outro de sua espécie, ao contrário do que define particular, próprio e privado de uma coisa, ou que lhe pertence, contraposto ao universal. Então, de novo, aqui o Alfredo trabalhando com conceitos muito importantes da lógica, né, pensando essa distinção. Então, assim, reparem que, de alguma forma, a proposta do Alfredo, talvez isso que o Wanderson fala, né, quando você chega no seminário 26, existe muita margem para interpretações, às vezes, muito dúbias, ou, enfim, né, como que há inúmeras interpretações e leituras. E o que o Alfredo está dizendo assim olha, pessoal, vamos tentar ter, de alguma forma, por isso que o Alfredo sempre está trabalhando na comparação com outras ciências, né? Então, quando ele vai dizer assim, tá, se você chega num ponto, você é um pesquisador, um investigador, né, como eles dizem em espanhol, você tem uma investigação em física quântica ou física, né, da relatividade, mas, para tanto, você já passou por outras fases, né, do campo da física, como ter estudado as disciplinas básicas, né, como a mecânica e todas as outras. É necessário, então, isso que seria uma lógica para que você possa chegar num certo determinado ponto e de alguma forma, ter uma leitura mais lógica a respeito daquele assunto. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que isso que o Alfredo vem fazendo, né, e que ultrapassa Lacan, né, porque Lacan não fez isso, né, essa, esse esforço, esse trabalho enorme que ele faz em formalizar, exatamente para que, como ele vai dizendo, pegar o ensino de Lacan enquanto algo de uma estrutura, né, assim como Lacan faz com a linguagem, né, e pensar isso a partir de uma lógica de covariância, a partir desses tantos termos que desde a topologia, né, desde a teoria dos nós, desde a teoria dos significantes, né, e tentar achar um fio lógico para ler. Então, obviamente, vai ter, né, falas contraditórias dentro do ensino de Lacan, isso mesmo o próprio Alfredo aponta, né, que é interessante quem viu a fala, quem escutou a fala do Alfredo naquela apresentação que ele fez na USP com o Dunker, em um determinado momento, ele diz assim, eu não quero fazer uma guerra de citas, né, de citações. Ele diz algo assim, eu não estou dizendo que o Lacan não disse o contrário do que eu estou afirmando, mas eu estou fazendo uma escolha, né, específica, e ele vai chamar na época, das escolhas de uma leitura mais subversiva e de uma leitura mais lógica. Né? Então, esse é o ponto. Então, assim, não quer dizer que vocês não vão encontrar no próprio ensino de Lacan coisas que às vezes vão ser contrárias a isso. Então, isso aqui é uma escolha, né? Uma escolha lógica, de uma linha lógica de leitura. Então, aqui a gente
né? Viu a questão do universal, viu a questão do particular, viu a questão do singular. A gente já tinha passado por essa dualidade particular e universal desde Hegel, mas estamos vendo a partir de outro ponto agora, né? Então, afirma-se corretamente que a clínica psicanalítica das neuroses, no contexto dessas elaborações, propõe-se denominá-la clínica psicanalítica do campo da extração do objeto A, pois é necessário incluir a perversão, que não é uma neurose, mas também não é uma modalidade de holófrose. Botou acento aqui. Pronto. É a clínica do particular. Então, aqui, repare que o Alfredo está dizendo assim, olha, eu proponho sair dessa distinção de neurose, psicose, perversão, né, para extração ou não de objeto. Tendo essa categoria, né, sido inscrita, né, dentro dessa lógica, existe algo também de uma mudança, uma covariância, porque neurose, psicose e perversão estão todos enquanto significantes e não como signos, né, que é diferente da psiquiatria. Enquanto signos, eles estão sempre remetidos, eles são vazios em si, né? Então, a partir dessa proposta, né, de extração ou não de objeto, a perversão, que não é uma neurose, ela entra agora na categoria de extração de objeto. Tá? Então, é a clínica do particular, do caso a caso. Então, a perversão vai estar da categoria do particular e não do singular também. Então, a clínica do intervalo é a clínica do particular. Nela, cada caso será analisado sob a perspectiva da condição particular em relação ao enodamento dado pela estrutura, né, da metáfora paterna. Tal enodamento implica que a estrutura, como tal, é para todo X, devido à ordem reinante. O número de elementos mínimos é 4. As funções elementares são sempre as mesmas, mas a posição do sujeito e os significantes pelos quais tais funções são expressas serão diferentes em cada história única e contingente. Então, repare aqui o que é de universal, o que é de particular nesse parágrafo, né? Não sei se vocês conseguem localizar. Deixa eu só marcar aqui. Né? Então, por que a clínica da extração do objeto, ela comporta esse universal e particular, né? Então, olha, o intervalo, né, que é a clínica da extração, ela vai ser, primeiro, ele vai trazendo um enodamento que é dado pela estrutura, né, e que esse enodamento é na condição de metáfora paterna, traz a dimensão do particular, e particular, como foi colocado aqui, né, próprio e privado de uma coisa, ou que lhe pertence contraposto ao universal. Né? Ao mesmo tempo que é particular, pode ser visto universal enquanto categoria da lei, né? Inscrição da lei. Né? E nessa condição, a gente vai ter o número de elementos mínimos, que é 4, as funções elementares são sempre as mesmas, mas a posição do sujeito daí volta, né? Não no sentido do singular mais particular, mas a posição do sujeito e os significantes, daí a gente pode ter de novo um paralelo com a teoria dos significantes, né? Ou da teoria matemática da covariância, pelos quais tais funções são expressas serão diferentes em cada história única e contingente. Então, a estrutura só se manifesta nas formas que assume em cada caso particular. Na psicose, junto ao particular do caso, só existe uma suplência singular. Então, aqui também ele está apontando a condição de singularidade é da suplência também. Né? A suplência, né, então, esse enodamento é singular. Tá? É faltante da estrutura, ou, pior ainda, a falta de tal suplência. Né? Alexandre, diga. É, aqui, o Alfredo, só para entender, assim, ele já está dizendo que quando a gente vai se deparar com um caso de psicose, já vai existir a suplência. E a partir disso, nós não entraríamos como direção de tratamento de alguma forma, garantir uma suplência.
Ó, repara que no final da linha ele fala que, ou pior ainda, a falta de tal suplência. Então ele está dizendo assim que existe a possibilidade singular, né? A suplência é isso que é. Então, assim, suplência e singular são uma coisa, a gente está trabalhando, né, com dois significantes, né, impar. Ele está dizendo, ó, que existe sim a possibilidade de um enodamento, mas esse enodamento não está colocado como na metáfora paterna, na estrutura, né, como até o próprio Wanderson falou, né, como esse nó borromeano, né, ele está dizendo, olha, tá, não quer dizer que não há nó, enodamento na psicose. Existe, mas é singular. Como cada sujeito na psicose estabelece esse nó, a gente só vai saber no processo de análise. Mas também há momentos que há uma falta de tal suplência. Né? E esse é um ponto interessante, porque se a gente for pensar, né, há um, né, de alguma maneira, e essa suplência também, esse enodamento enquanto suplência, que é singular, não garante que a partir do momento que esse sujeito, né, da psicose, né, ele, a partir do momento que ele tem um nó, uma suplência, esse nó está garantido ali e está feito. Não, esse nó pode, inclusive, faltar para ele em determinados momentos. Né? Que é diferente de outra condição, que é quando há extração do objeto, na metáfora paterna, aqui, pelo fio lógico, ele está dizendo assim, olha, é de outra natureza isso. Né? É, porque esse enodamento da metáfora, ele é estrutural. Né? Fala, Wanderson. Exatamente, cara, concordo com você. Por isso que tem casos, assim, eu trabalho com psicose há 10 anos, né, e como que a gente vê certos casos, cara, que tem um nível de desorganização, sabe, Alexandre? Impressionante, cara. Então, assim, é como se não houve minimamente, né, uma inodação, assim, né? Falta demais essa suplência, né? Ficou nada, né? Por exemplo, tem um quadro que a psiquiatria chama de síndrome de Cotard, se vocês pesquisarem aí, que, cara, é uma das psicoses mais graves que eu já vi, assim, é inacreditável, né? O sujeito, o paciente, ele tem o delírio de que o corpo está derretendo, se despedaçando, sabe? Evaporando, um nível absurdo, assim. Quando a gente pega no início do seminário 3, ela está fazendo a diferença entre paranoia, esquizofrenia, né, e tudo. Depois ele inclui a melancolia também, né? Ou seja, como que a esquizofrenia é muito mais desorganizada do que a paranoia, por exemplo, né, por Lacan. E nesses últimos seminários, onde ele retoma de novo a psicose para falar, realmente ele não formaliza, né? Como que se dá, então, esse nó na esquizofrenia ou na melancolia, né? Ele só formula o da paranoia, assim, né? Não consegue, né? Se é impossível, se é muito singular, ou seja, não, calma aí, a gente tem que pegar o caso, né? Montar o caso, né? O que se deu ali, qual a lógica e tudo possível da estrutura, ou seja, houve ou não, né? Fora a oclusão, né, do nome do pai, e se houve ou não suplência, né? Para só aí, né, a gente determinar que tipo de estrutura, né, que se deu, né, de nó, e determinar a direção do tratamento, né, como é que seria. Por isso que eu acho importante essa fala do Lacan, que, olha, nesses casos que não houve suplência, o analista funciona, ele opera como nome do pai, nesses casos. Né. Então, tipo, não vou tirar isso da onde? Por isso que Joyce vamos dizer assim, excepcional. Né. Ele fez isso sozinho, sem análise, diz o Lacan. E aí? Né? Pô, Xerib escreve aquela autobiografia impressionante, né? Impressionante. Talvez eu esteja colocando a carroça na frente dos bois. Talvez vai ser mais adiante, vai ser falado isso, né? Mas eu estava pensando mais no sentido de uma questão mais de formalização mesmo, né? Do sentido da suplência ela ser possível o analista operar essa suplência, entendeu? No sentido de formalização, se a gente está pensando que a clínica seria uma clínica do singular desses casos. Porque no 23, Alexandre,
mesmo que o analista, estou reproduzindo o 23, assim, tá? Que eu me lembro. O fato do analista ocupar o lugar de Santome, o Lacan ainda comenta que se isso ocorrer, nesses tipos de casos, né, com esse nó browniano que ele chama, né, que é chamado, né, na teoria dos nós e tranças, ou seja, esse sintoma com TH que vai fazer a suplência, ele ainda vem do simbólico, entende? É o simbólico que cria isso. Então, ou seja, o analista, né, dentro do possível ali, né, do que ele pode oferecer, né, intervir, tudo, é como se fosse assim, vou utilizar essa maneira, é como se a gente meio que forçasse o simbólico para produzir ainda alguma coisa, entende? Porque mesmo que a gente forneça algum tipo de significante, diz o Lacan, mas vai vir do simbólico, né? Dali, né? Então, claro, né, a gente está ocupando em um certo lugar, né, de suposição de saber e tal, ou né, secretariado alienado, como ele comenta lá também no seminário 3, mas assim, ainda vai vir do simbólico só assim para inodar, né? Porque o quarto nó é o que enoda. É essa que é a suplência, né? Agora, como que a gente vai fazer isso aí, camarada? Pergunta 1 milhão, né? Tá bem, vamos dar continuidade aqui. Então, um sujeito psicótico pode elevar a função de substituto do nó faltante a outros elementos fornecidos pela estrutura do simbólico, do imaginário e do real, mas desde já é preciso saber que esses elementos, elevados suplementarmente à categoria do que faz o nó, não suportarão o embate do um pai. Porque o um pai é precisamente a reivindicação do nó faltante que retorna devido à foraclusão do significante do nome do pai. Toda suplência produzida pelo sujeito será necessariamente transitória. Não necessariamente toda estabilização alcançada por um sujeito psicótico, por exemplo, através da metáfora delirante, precisa expirar durante a vida do sujeito. É evidente que, por exemplo, a morte pode ocorrer antes do embate do um pai. O que se afirma é que não suportará o embate do um pai, porque é o retorno desde o real, na forma de alucinação, ou do imaginário na forma de significação delirante, ou do simbólico como neologismo, da reivindicação da função da terceiridade simbólica, que além das duas duplas imaginárias e simbólicas, regula a posição do sujeito ao fornecer a base da estruturação quaternária existente na psicose. Então aqui, pessoal, ele vai trazer essa... É um parágrafo difícil, né? Primeiro que ele tá formalizando algumas coisas que, inclusive, o próprio Alexandre pergunta, né? Ele está dizendo aqui sobre esses elementos, né, que tomam a condição de suplementar a categoria, né, do nó, mas que eles não significam que vão ser contínuos, mas também não, e não necessariamente serão, ele vai acabar, então por isso que ele diz assim, olha, que não é que vai expirar durante a vida, essa é uma condição extremamente singular, não dá para saber, então ele está trabalhando com as hipóteses, né, a respeito. Então, sim, temos uma estrutura, temos certas condições coordenadas de como que se funciona a partir dessa falta, né, desse nó específico que está dentro de uma estrutura que ele vai chamar de extração de objeto, né, que faz enodamento. Quando não se tem, nós temos hipóteses, né, ou seja, quais são as coordenadas possíveis para quando não se faz uma estrutura com essa inscrição, são assim, infinitas também, por isso que é singular. Mas a gente tem possibilidades para se pensar isso. O outro ponto que ele vai trazer aqui é a questão do é bastante interessante, isso também é bastante trabalhado no Grafo do Desejo, para quem tiver interesse, né? Porque vai estar no primeiro... o Alfredo até trabalha isso no livro dele, do Grafo, no primeiro andar do grafo, ele está dizendo, no primeiro andar do grafo,
aonde se desloca a saída de S, que pode ir para S de A, ou S de A barrado, ele vai estar trabalhando a ideia do 1 ali. Então aqui eu não vou me aprofundar porque vocês vão perceber que ele não vai... Inclusive é nesse primeiro andar que o Alfredo vai trabalhar um pouco mais com a psicose no grafo. Mas aqui vocês vão ver que ele vai abandonar um pouco essa questão, esse tema, e não vai dar tanta continuidade. E isso tem tanta relação, Vicê, que você falou, assim, no grafo, porque essa coisa do I de A é o que o Lacan vai retomar no seminário 9, por exemplo, para falar sobre o traço naro, né, que se apaga, e que vai fundando também o conjunto vazio, né, enquanto 0 e o 1, né, esse primeiro 1. Né? Tem muita relação isso aí que você falou. Uhum. Sim, no grafo é bem interessante. Para quem quiser entender um pouco mais no grafo, né, que ele vai trabalhar, ele vai fazer um deslocamento, né, com os esquemas anteriores até chegar no grafo, o Lacan, que ele vai sair de ideal do eu para ideal de outro, né, então IA, né, e daí ele vai trabalhar com 0, vai trabalhar com 1, vai trabalhar com como que esse 1 da onipotência depois vai ser barrado nos andares do grafo, tá? Não à toa, isso aqui aparece meio que no texto agora do Alfredo, e depois não muito trabalhado, é porque a gente está vendo assim uma certa cronologia do trabalho do Alfredo. Então, ele já havia escrito o grafo, o curso do grafo já havia sido elaborado, então ele pressupõe que os leitores dele já acompanham melhor isso. Tá? O que acaba de ser afirmado não significa que não se possa investigar até onde possa ser desenvolvida a formulação científica da relação entre o sujeito e o outro na psicose. O que acontece com os elementos estruturais, mesmo que estes variem em número e função, e qual pode ser o destino de suas relações, dadas as coordenadas que toda subjetividade enfrenta. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que mesmo tendo essa condição singular, né, isso pode ser, sim, muito estudado, investigado, e, né, e não é porque é singular que não tem outros, né, outros elementos em referência, né, que basicamente quando, por exemplo, na questão preliminar, a gente está trabalhando sempre com esse paralelo entre um esquema, o R da realidade, que é, né, onde ele trabalha a metáfora paterna, o nome do pai, e uma distorção topológica, que é o esquema I. Né? Então ele vai tentar ver onde é que foi parar o nome do pai, onde é que o ideal foi parar, onde que o M foi parar, então ele está, né, o que acontece com os dois ternários que se tornam duas assíntotas, então ele está localizando a partir disso. Então, dentro de um caso singular, um caso muito específico, singular no sentido porque é o caso Schreber, né, de psicose, quais foram as distorções que ocorreram, né, e também como que de alguma forma ali ele vai ver como que se dá a suplência também, né? Como que no caso Schreber se estabiliza, né? Embora não seja possível escrever... Isso aqui eu já li? Não, peraí. Ah, não. Embora não seja possível escrever a fórmula ou esquema da psicose, de forma alguma se trata de aceitar que uma psicose, mesmo desencadeada, implique que o estado em que o sujeito se encontra seja equivalente ao caos após um terremoto. O que quer dizer que o estado em que o sujeito se encontra na psicose não coincide com um caos posterior ao terremoto. É que, às vezes, a sensação que se tem ao enfrentar determinados casos de psicose é de desordem total. Às vezes acontece que, se não se encontra tal caos após o terremoto, duvida-se que se trate de uma psicose. Então, assim, o que ele está dizendo nesse ponto está mais no sentido de que a ideia de que toda psicose deve ser um caos, é um grande terremoto. Ele está dizendo assim, não, nem sempre, né? Então, essa ideia de que duvida-se que se trate de uma psicose. A suplência tem enquanto função e pode ter enquanto efeito organizar muito bem, né, o sujeito, né, o discurso.
Então, os argumentos contra a suposição de que o estado de uma psicose desencadeada é equiparável a um caos são. Então, aqui são contra, tá? A suposição. Eu vou ler essa primeira parte, tá? O percurso, então a gente está aqui com esse esquema que o Lacan vai trabalhar e que tem, inclusive, o Alfredo retoma isso, mesmo porque há 2 obras antes, né, antes do grafo havia, tenho, né, o livro que é Modelos e Esquemas Grafo, né, ele trabalhou bastante com o esquema Z, né, que é um esquema bastante interessante, inclusive, né, onde o elemento S chega até o grande outro. Então, o percurso em Z do esquema lambda é apresentado na psicose, embora desviado do seu eixo. Como já mencionado, então aqui, ó, reparem que ele está falando, né, desviado do eixo. Então a gente está vendo aqui esquema Z. Então, de novo, a gente está trabalhando com a lógica de que existe um esquema que a gente pode pensar dentro de uma estrutura, né, onde há extração de objeto, e um outro aonde há uma distorção. O esquema Z não é considerado topológico, mas a gente pode usar como analogia. Mas há uma distorção topológica, né, enquanto lugar, topo de lugar. Né? E esse aqui seria o que ele vai trabalhar para pensar a psicose. Tá? Como já mencionado, o sujeito psicótico não deixa de ter relações determinadas fundamentalmente pela palavra e pela linguagem, com outros elementos, a e a linha, né? E outros significantes. Isso é expressamente afirmado por Lacan e, além disso, é encontrado em seu esquema da estrutura do sujeito ao final do processo psicótico, o esquema I, de uma questão preliminar. Lá, em detalhe, Lacan se dedica a indicar o que se conserva. A psicose não é uma anarquia completa, pois o percurso em Z do esquema lambda ainda é conservado na estrutura desencadeada, embora, é importante destacar, transformado. Como será visto, as letras ou não são conservadas ou não mantêm seu lugar, mas são as do esquema R. O percurso, embora deslocado, é conservado, conforme observado no esquema seguinte. Para quem já me escutou falando sobre os esquemas, a gente, quando eu apresentei, né, o Wanderson estava no meu seminário sobre a formalização, a gente viu todo um percurso, como que o Lacan vai trabalhando, né, do seminário 1 até o 5, ele vai compondo, né, o esquema R em partes. Então, o esquema Z, de alguma forma, ele está no esquema R, né, porque a gente vai ver que havia 2 ternários, né, o ternário superior, onde a gente vai ter o ternário imaginário, onde tem, né, o sujeito, e o ternário simbólico embaixo, onde também vai ter o grande outro. A gente está vendo que o percurso lá também continua. Então, quando o Alfredo está dizendo a respeito dessa distorção, né, onde podem ter 2 tipos de efeito, ou os elementos se deslocam, ou eles deixam de existir. Né? No caso apresentado na questão preliminar, do caso Schreber, no esquema I, a gente vai ver que, principalmente no ternário simbólico, há uma grande distorção. Né? Há um deslocamento entre M e entre I, né? E tem um efeito interessante que o P, que é, né, o nome do pai, ele não está lá presente, né, em A, não está mais P em A, que isso formaliza a legalidade, né, da operatória do nome do pai. E no lugar de P, o que a gente tem? A gente tem I, a gente tem o ideal. Né? Então, mais uma forma do Alfredo apontar aqui, né, reparem que nesse esquema, ele vai trabalhar, né, ele tira o S, tira o sujeito e tira o grande outro, e para além disso ele mantém os 2 pequenos As, né,
nessa relação com o outro, pequeno outro, né, e o objeto, né, o eu e o pequeno outro, e ele tá percebendo, olha como que a linha, né, ela perde aquela continuidade de limite, né, que é tão comum dentro daquilo que a gente vai pensar, né, das estruturas intervalares, né, porque na oposição às estruturas intervalares, que seriam holófrase, os limites são comprometidos. Tanto é que essa seria talvez uma forma mais rudimentar de começar a pensar as duas assíntotas presentes no esquema I, né? Ou seja, há uma infinitização, que é muito grave e é uma característica muito comum na holófrase, né? É por isso, Licei, que essa é outra divergência também entre Lacan e o Alfredo, na psicose, porque enquanto para o Alfredo o outro é barrado desde então, né, desde o início, para o Lacan, no caso, na psicose, o outro não seria barrado. É outra diferença também que há entre eles, assim, que é muito interessante. Aí nem sei o que dizer. Então, assim, né, se a gente for pensar pela leitura, né, desse texto, né, desse livro, o que o Alfredo está falando, por que que ele sustenta a tese, já não é mais hipótese, né? A tese de que o outro é barrado em qualquer condição, ele está colocando que, de alguma forma, dentro dessa linha lógica, né, quando ele trabalha com tesouro significante, bateria do significante, sempre há falta, né? Então, dentro de uma condição de cadeia significante, né, pensando o inconsciente estruturado como linguagem, todos os outros axiomas e premissas lógicas que o Alfredo aponta, é logicamente impossível dizer que o outro não seja barrado, né? Porque daí ele vai quebrar todos assim, os axiomas não se sustentam depois disso. Então, o fio lógico não se sustentaria. Falar que não falta, daí ele vai trazer consequências, né? Falar que não falta, né, o outro não é barrado, pressupõe que, por exemplo, exista outro do outro, exista algo que garanta a falta, né? Então é nesse sentido. Claro, a gente pode ter vários embates, né, de ideias a respeito desses pontos, mas dentro dessa leitura lógica apresentada nas estruturas clínicas, né, me parece bastante coerente, né, ele sustentar isso, porque senão todo o restante que a gente está trabalhando não vai ter mais embasamento. Diga, Natália. Oi, bom dia. Eu quero fazer uma pergunta, eu acho que vai ser um pouco introdutória, mas porque assim, nos esquemas, né, como agora você apresentou, né, o Alfredo apresentou a distorção do esquema Z, né, que tira o sujeito e tira o A, né, do grande outro, é, é possível falar que na psicose não há sujeito, pelo menos o sujeito que a gente entende? Como que seria isso? Porque assim, eu já vi gente falando, existe um sujeito sim na psicose, mas é um sujeito diferente. Ah, não existe sujeito na psicose, porque não tem nos esquemas, né? Todos os esquemas que vai falar da psicose não tem um S de sujeito. Eu não sei se eu acho que eu estou muito introdutória, mas como que se daria, então, sujeito na psicose? Não, então essa pergunta é bastante interessante, só que ela tem vários desdobramentos e vai depender do recorte. Como que eu vou te explicar isso? Seria pela via da teoria dos significantes, mas eu não vou fazer isso, porque você está, de alguma forma, me trazendo a questão dos esquemas, né? Então, pela perspectiva do percurso, né, de formalização do Lacan nos esquemas, a gente vai ter, né, vai chegar numa conclusão, porque os esquemas acabam, né, acaba no RI, né? Que são pontos assim de categorias muito fundamentais da formalização e da lógica, que é a seguinte: é, na neurose, que seria basicamente o paradigma fundamental para a gente pensar a distorção da psicose, o, há sujeito ali, né? Então, se a gente vai pensar no esquema R, no ternário superior, né, naquele triângulo superior, né, que quando a gente olha parece um grande quadrado. Na parte superior, a gente tem um S sobre φ, né?
O que significa isso? Né? Tá, a gente pode pensar, tá, o sujeito e a falta. Então, mas na verdade, quando Lacan trabalha, ele está falando da significação fálica. Né? O fi ali enquanto significação fálica. Toda significação, a partir da operatória da metáfora paterna, ela será, né, vai estar colocada como falta. Né? Então, nesse sentido, né, no esquema R, que é bastante interessante, ele vai dizer que o que está fora cluído no esquema R? O sujeito. Né? Então, o sujeito é fora cluído. Então, nesse sentido, ele está dizendo assim, que não há nenhum significante, nenhuma significação é suficiente para dar conta de S. S sempre vai estar barrado. Então, eu estou fazendo um recorte dos esquemas, tá? Em contrapartida, na distorção apresentada na questão preliminar, que é o esquema I, ele está dizendo que não, tem uma outra variação. Ali vai estar colocado que a significação não vai ser fálica. Mas como assim a significação não vai ser fálica? A significação não vai ser fálica, por quê? Porque a significação fálica é um efeito da operação ou da operatória da metáfora paterna. Como a metáfora paterna não está operando, não quer dizer que A não seja barrado pela lógica do Alfredo, né, que está colocando, há possibilidade, né, de se pensar que é por isso que se coloca a petrificação do significante. Né? Então, se para a psicose o que é fora cluído é o nome do pai, na neurose o que é fora cluído é S, é o sujeito. Né? Esse ponto que você está falando a respeito que é interessante, não há sujeito na psicose, se a gente for por essa via, né, esse eixo de trabalho lacaniano, ele vai falar que, não, na verdade, é o oposto, que na psicose se supõe que há sujeito sim. Né? Porque, como não opera a metáfora, né, existe a ideia de que a significação ela não é fálica. Então, fazendo essa delimitação teórica, daria para te responder isso. Obviamente, dentro da teoria lacaniana, de Lacan, dá para pensar essa questão se há sujeito ou não na psicose de várias outras formas. Mas eu decidi fazer por essa via, tá bem? O que eu poderia só contribuir, assim, pegando pelo ensino inteiro, é que realmente o Lacan vai sustentar até o final. Você pode pegar lá o próprio texto de 77, a abertura da sessão clínica, então, assim, 77, né, Lacan morre em 81, que nesse texto mesmo ele está afirmando, assim, que existiria sujeito, né? Então, isso que o Lindsay explicou pelos esquemas realmente é bem por ali, assim, né? O sujeito está fora cluído na neurose ali, né? Que é a mesma coisa que ele vai falar também no seminário 9, né? Que ele vai falar só, por que o sujeito é raiz de -1? Porque o sujeito ele se encontra na contagem, só que ele não se conta, então ele está fora cluído, na própria contagem lógica, né? Ali dos significantes. Então, seja, como fazer esse sujeito se contar, né? Da sua história e tudo, né? Seria uma das finalidades, assim. Mas para o Lacan, ele vai sempre sustentar que há um sujeito, mas que esse sujeito que existiria na psicose, como ele utiliza um termo, ele não transita, não há transitoriedade, né? Por conta da holófrase, né? Não transitaria, né? Então ele ficava ali, isso que o Lindsay comentou da petrificação, né? Ou seja, fica congelado, né? Que é uma pergunta que o Lacan também se faz, assim, por que se fica congelado, né? Numa outra conferência sobre a conferência em Genebra, sobre o sintoma, em que o Lacan também discute a psicose e o autismo, né? É onde o Lacan mais fala sobre o autismo, assim. Eles encontram isso lá. O Lacan também fala isso. Por que eles ficam petrificados, né? Congelados, assim, né? Ele usa esse termo congelado, né? Por que ficaria, né? Então, observa, uma coisa é existir o sujeito, né? Outra coisa é ele não transitar, né? Por conta da holófrase. Assim como o Alfredo também está trazendo aqui, né? Olha, pode haver extração do objeto A, mas o objeto A não opera. Isso é muito interessante, cara, do ponto de vista da lógica, né? Da topologia, assim. Mas é complexo, colega. Né? Tem uma amiga que está fazendo o mestrado dela exatamente nesse tema, né? Se haveria ou não sujeito, desejo, né, na psicose e tal. É um beozão, assim.
Pessoal, então é isso. Obrigado, Anderson. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelas contribuições, né? Quem as fez. Obrigado pela participação de todos, todas. Bom feriado, né? Amanhã é sexta-feira da Paixão, para quem, enfim, é também cristãos, católicos. E é isso. A gente fica para a semana que vem. Terça-feira tem o grupo da Revolução, né? Tá com a Revolução Negada para quem já está. E quinta-feira que vem, damos continuidade à leitura de estruturas clínicas. Então, um abraço a todos, a todas. Um beijo também. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.